Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2, onde vamos começar com a discussão da teoria de vetores espaciais. Bem pessoal, essa teoria de vetores espaciais aí, ela foi originada no estudo de máquinas elétricas, tá? Mas a gente vai aplicar ele aqui no estudo de inversores, tá? E também isso pode ser aplicado no sistema de potência, tá? E ela é baseada numa observação muito simples, tá? Qual que é a ideia por trás, né, desse fasor espacial aí? A corrente, a priori, ela é um escalar, tá? Apesar da gente definir sentido de circulação da corrente, a corrente elétrica ela é basicamente a quantidade de carga, né, a taxa com que a carga está passando por uma determinada região delimitada de espaço. Então, a corrente, ela é basicamente, né, taxa de variação de carga no tempo, é um escalar. Tá? Mas nós sabemos que, por exemplo, se a gente pegar um solenoide, a nossa corrente, né, ela é capaz de gerar uma intensidade de campo magnético, e essa intensidade de campo magnético ela tem uma direção e sentido. Tá? Então, basicamente, a teoria de vetores espaciais, né, que é uma teoria que é atribuída ao Kovács, né, se não me engano é um húngaro, né, que desenvolveu essa teoria, né, para estudo de máquinas elétricas, ele simplesmente atribui direção e sentido à corrente. Então ele vai tratar a corrente como se fosse um vetor. E ele começa a desenvolver toda a teoria dele, baseando no fato de que a corrente é um vetor. Parece simples, mas isso tem impactos bastante interessantes na hora que a gente vai fazer a modelagem matemática. Tá? Apesar de ter sido inicialmente denominado vetores espaciais, tá? Alguns autores depois chamam isso, né, autores mais modernos, de fasores espaciais. Tá? Mas a teoria foi proposta com o nome de vetores espaciais. Aqui a gente tem um exemplo disso, né? Suponha que a gente tem uma máquina elétrica, né, que a gente tem um estator dela. A gente tem correntes que circulam cada uma dessas bobinas e a gente tem um eixo magnético dessas bobinas. E aí eu vou atribuir, né, um fasor que vai representar aqui para mim, né, a corrente da fase A. Então ele é um fasor que vai ter a direção desse eixo magnético positivo da fase A. E vai ter uma direção. Então esse basicamente é o conceito. Bem, é importante notar o seguinte, tá? A teoria de fasores espaciais ela é diferente da teoria de fasores convencional lá de circuitos. Porque a teoria de fasor espacial ela trabalha com deslocamento espacial da corrente. Se eu pegar um solenoide e rodar ele, eu vou ter um impacto. É diferente de pensar que a gente vai ter um fasor e a projeção desse fasor no tempo representa uma grandeza senoidal. Uma coisa não é relacionada à outra. Tá? Ok. Então vamos supor que a gente tem três eixos, tá, espaciais, como se fosse numa máquina elétrica. A gente tem os eixos da fase A, da fase B e da fase C. Tá? E aí, nós também podemos atribuir aqui um eixo imaginário, um eixo real, né, que seria um eixo cartesiano nesse plano, visto que as nossas fases A, B e C elas estão defasadas de 120 graus aí no nosso espaço. Né? E aí nós vamos ter as correntes. Vamos pensar, por exemplo, que a gente está no estator de uma máquina elétrica de dois polos. Né? Então nós vamos ter uma corrente na fase A, nós vamos ter uma corrente na fase B e uma corrente na fase C. Mas agora essa corrente, né, quando ela for positiva, ela assume um vetor que tem o módulo da corrente e a direção do eixo magnético dessa bobina. Então esse é o conceito. Tá? E como que a gente define o fasor espacial? Né? Ele basicamente seria o fasor ou o vetor, né, resultante dessas três contribuições de corrente. Como que a gente faz isso? A gente pega a contribuição do fasor A na direção do fasor A, corrente na fase A vezes a direção, né, que é 1 fase 0, mais a corrente da fase B vezes a direção, que é 1 fase 120, e a corrente da fase C vezes a direção da fase C, que é 1 fase 240. Vamos fazer um exemplo numérico para ver se fica claro. Vamos supor correntes trifásicas, né? E vamos supor que a gente está no pico da fase A, então, consequentemente, né, a fase B e C estão passando por menos esse pico por 2. Né? Isso seria quando uma fase está passando no máximo, né? E as outras duas estão se encontrando aqui embaixo. Né? Então, se a gente plotar três senoides defasadas no tempo de 120 graus, a gente vai ver isso. Se a gente fazer a conta do fasor espacial, basta fazer 1 vezes 1 fase 0, menos
porque a corrente é negativa. Meio vezes 1 fase 120, menos meio fase 1, 240. Você pode fazer isso aqui sob a forma de número complexo, ou você poderia fazer isso aqui pensando da forma de vetores, tá? Então aqui a gente tem um vetor de tamanho 1, a gente teria um vetor para cá de tamanho menos meio, e a gente teria para cá um vetor de tamanho menos meio. Direção contrária da fase B. Se eu somar esses três vetores, eu vou ter um vetorzão aqui nessa direção. Vai dar 1,5, fase 0. É como se as partes, como não, né? As partes imaginárias elas se cancelam. Tá? Para quem lembra um pouquinho de campo girante de máquinas elétricas, a gente usa uma ideia dessa para poder calcular, né, o campo girante, o campo magnético resultante, de 3 bobinas alimentadas com correntes trifásicas, defasadas 120 graus no espaço. Muito bem. Só que vamos fazer uma teoria um pouco mais genérica. Por quê? Porque essa amplitude, a priori, ela não tem uma relação direta com a amplitude das correntes, tá, da fase. Tanto que aqui é 1, aqui é menos meio, aqui apareceu 1,5. Né? Então, muitas vezes, essa teoria de vetores espaciais, ela aparece com um ganho aqui, tá? Um ganho K, que é uma constante para corrigir a amplitude. Se você usar esse K igual a 2/3, a gente fala que a gente vai ter uma conservação da força magnetomotriz. O que isso quer dizer? Se eu multiplicar isso aqui por 2/3, vai dar 1 fase 0, que é exatamente a máxima amplitude da corrente das três fases. É o pico, o valor máximo que a corrente atinge. Então, a gente acaba mantendo a amplitude da corrente. Existe uma outra abordagem que usa o K igual a raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, a gente tem uma conservação de potência. O que isso quer dizer? Se eu calcular o fasor espacial de corrente, calcular o fasor espacial de tensão e multiplicar um pelo outro, eu vou calcular a mesma potência, fazer o produto escalar dos dois, né? Eu vou calcular a mesma potência do que se eu fazer VA e A mais VB e B mais V6. Tá? Só para vocês saberem, a versão mais popular, tá? Ela é utilizando o K igual a 2/3. Tá? E, num caso genérico, a gente poderia calcular o fasor espacial para qualquer variável elétrica, tá? Trifásica. No caso, não sobram muitas, né? A gente poderia fazer isso para corrente e para tensão. Então, no caso genérico, o fasor espacial de uma variável f é 2/3 vezes o valor instantâneo da variável vezes 1 fase 0, valor instantâneo 1 fase 120, valor instantâneo 1 fase 240. Na próxima aula, a gente vai utilizar isso para explicar as transformações de Clark e transformações de Park, tá? Que vão utilizar esses eixos imaginários, tá? E vão simplificar muito, tá? O controle do nosso inversor. Tá? Então, aguarde e confie, a gente vai discutir sobre essa expressão daqui a pouco. Ok, agora como que a gente aplica essa teoria no inversor? Bem, a gente vai calcular o fasor espacial da tensão aplicada na carga. Só que aqui, pessoal, tem uma coisa, tá? Qual que é a tensão que eu uso? Como a gente está interessado na tensão aplicada em cima da carga, a gente vai acabar calculando esse fasor espacial em função da tensão VAN, a tensão que importa para a gente. A gente está montando um inversor para sintetizar a tensão alternada em cima da carga ou para injetar energia na rede e tudo mais. Ok. Então vamos fazer um exemplo. Se eu pegar o estado na qual SA é igual a 1 e SB é igual a SC, que é igual a 0, aquele primeiro estado que a gente fez a conta. Se a gente pegar a tabela, nós temos a tensão VAN, tem a tensão VBN e tem a tensão VCN. Se a gente fazer a conta do fasor espacial para esse vetor, que eu vou chamar ele aqui de V1, tá? Nós teremos, né, que ele seria 2/3 vezes 2VD sobre 3, 1 fase 0, menos VD sobre 3, 1 fase 120 graus, menos VD sobre 3, 1 fase 240. Substituir isso aqui dentro. Isso aqui dentro. Se a gente fazer essa conta, isso vai dar exatamente 2/3 de VD, fase 0. Então, esse seria o fasor espacial associado à tensão do inversor, sintetizado pelo estado quando SA é igual a 1, SB igual a 0, SC igual a 0. É uma correspondência entre os dois. Se eu plotasse isso naquele plano, como a gente tem que é 2/3 VD fase 0, né, a gente está assumindo que o eixo da fase A é sempre 0, então esse vetor é um vetor que está alinhado com a fase A e ele tem um tamanho de 2/3 de VD.
Se a gente repetir essa conta para os outros estados, lembre-se que são 8 estados, vou deixar isso como um exercício, pelo menos uma vez na vida vale fazer essa conta, nós vamos obter esses vetores. Aqui a gente teria o estado 2, estado 3, 4, 5, 6, e os estados nulos vão dar uma tensão zero e, portanto, o fasor espacial é igual a zero. Esse desenho aqui, pessoal, é conhecido como plano de tensão do inversor. Tá? Esse plano de tensão do inversor ele é bastante interessante e vocês provavelmente reconhecem esse desenho. Tá? Ele é interessante porque a gente torna, né, o entendimento do inversor um problema geométrico. O inversor só é capaz de fazer isso aí. Não tem como o inversor fazer mais nada. Ou você aplica V1, ou aplica V2, ou V3, ou V4, ou V5, ou V6, ou V0, ou V7. Não tem como fazer mais nada com o inversor. Tá? Então, esse plano aí, né, de tensões, ele mostra todas as possibilidades de síntese de tensão do inversor 2 níveis. Tá? Se a gente pegar aquela tensão six-step, né, ela basicamente vai ser a operação em cada um desses vetores. Eu opero um tempo no V1, um tempo no V2, um tempo no V3, um tempo no V4, um tempo no V5, um tempo no V6 e volto para o V1. Então é o que nós temos aqui. Aqui nós aplicamos o vetor V1, aqui é o V2, aqui é o V3, o V4, o V5, o V6 e V1. Então essa representação do tempo, ela pode ser enxergada como essa representação no espaço vetorial do nosso inversor. Qual que é a conclusão que a gente chega? Os vetores ativos eles têm uma amplitude de 2/3 de VD, né? O vetor espacial de tensão do inversor. Os vetores nulos têm amplitude nula, eles estão aqui na origem. Tá? E como que para essa representação, tá? Como que a gente calcula a tensão de fase do inversor? Então, por exemplo, quando eu aplico o V2, como que eu calculo a tensão VAN, VBN e VCN? Basta você fazer a projeção desse vetor nos eixos que você está trabalhando. Então, se eu projetar esse vetor no B, eu vou ter o valor, né, da tensão sintetizada na fase B. Se eu projetar ele na fase A, eu vou ter a tensão sintetizada na fase A. E aqui eu vou ter a tensão sintetizada na fase C. Então a gente consegue ir de um mundo para o outro. E mais importante que isso tudo, a gente só consegue fazer isso com o inversor, pessoal. O inversor só sabe fazer V1, V2, V3, V4, V5, V6, V0 e V7. Você escolhe como fazer isso. Mas ele só sabe fazer isso. Ok. Agora que a gente entendeu o plano de tensão dos inversores, a gente vai poder entender, né, agora a modulação PWM. Né? A gente vai entender a essência da modulação PWM. Para poder fazer isso, considere o seguinte. Suponha que a gente deseja sintetizar as seguintes tensões com o nosso inversor. Eu quero sintetizar tensões trifásicas. Tá? Então, tensões trifásicas com a mesma amplitude, defasagem de 120 graus. Então, são 3 senoides defasadas de 120 graus com o meu inversor. O inversor consegue fazer isso? Não. O inversor só sabe sintetizar V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Né? Ok. Mas vamos continuar. Qual que seria o vetor espacial desse conjunto de tensões? Vou deixar como exercício para vocês, mas se a gente fazer essa conta, a gente vai chegar nessa conclusão. Tá? A gente pode usar a identidade de Euler, né? Representa o cosseno como se fosse um exponencial, né? De J ômega. E aí depois você faz as contas e vai chegar nessa relação. Essa é a conta, né, que nos resulta no fasor espacial de tensão, né, vetor espacial de tensão, de 3 senoides equilibrados. Agora a questão é, qual que é a trajetória disso aqui no plano de tensão? Bem, seria o conjunto de todos os vetores que tem amplitude Vm, e eles vão descrever um círculo, porque exponencial de J ômega t descreve para a gente um círculo. Então, seria todos os vetores, né? Exponencial de J ômega t, ele vai dar todas as direções, né? De 0 a 2π para a gente. Então, consequentemente,
Nós temos o nosso inversor com as nossas tensões que ele consegue sintetizar. Mas a gente gostaria que ele sintetizasse, né, ao longo do tempo, 3 senoides, que no plano de tensões corresponde a uma circunferência. A grande questão é como que a gente faz isso? Claro, né, a gente também tem o V0 e o V7. Bem, então a pergunta é, suponha, né, que a gente está num determinado instante de tempo, a gente tem a nossa senoide que a gente quer sintetizar, e o nosso sistema, o controle do inversor, está ali rodando numa velocidade bem maior que essa. Vamos supor que a 10, 20 kHz. Ok, suponha que o fasor espacial de tensão está passando por aqui, ó, nesse instante. Ou seja, nós temos uma determinada tensão nas fases A, B e C que eu gostaria de sintetizar. A grande questão é, como que a gente sintetiza essa tensão V asterisco? Uma primeira abordagem podia ser usar o vetor mais próximo. Tá? Então, a gente dividiria, né, esse espaço aqui em várias regiões. Nesses ângulos, a melhor aproximação do V asterisco é o vetor V1. Nesses ângulos, a melhor aproximação, quando o V asterisco estiver passando por aqui, a melhor aproximação dele é o V2. Depois é o V3, depois é o V4, depois é o V5, depois é o V6. Consequentemente, cada vetor é aplicado em 60 graus. Isso, pessoal, é exatamente a modulação six-step. Afinal das contas, né, ela é como se fosse um conversor analógico digital com baixíssima resolução. Né? Você tem que aproximar aquela tensão lá contínua por uma variável discreta, né? E a gente nota, né, que elas não são tão próximas assim. Então a grande questão é, será que teria como fazer melhor do que isso? Já que a six-step, né, ela não aproxima tão bem essa tensão V asterisco? Bem, para fazer isso a gente vai ter que discutir um pouco mais sobre a modulação dos inversores 2 níveis. Tá? Então o que a gente gostaria de fazer, né, é o seguinte, como sintetizar a tensão V asterisco? Para tal, vamos considerar aqui a forma de onda VAO, né, do nosso inversor de 2 níveis. Então, suponha, né, que a gente tem um período T aqui, né, que vai ser conhecido como nosso período de comutação. Tá? E durante esse período de comutação a gente tem 2 transições. Né? Então a gente aplica a tensão negativa, depois a tensão positiva, depois tensão negativa de novo. Ok, não precisaria ser assim, mas eu considerei aqui uma simetria aqui de meia onda, só para facilitar nossas contas. Né? Então, estou considerando que o pulso aqui está centrado na metade do período, mas não precisava, tá? Esse negócio poderia ser assim. Ó. Aqui é T e aqui, por exemplo, é T sobre 2. Não teria problema nenhum. Tá? Ok, a grande questão é, qual que é o valor médio dessa tensão que esse inversor está sintetizando? Para a gente poder calcular qual que é o valor médio que esse inversor está sintetizando, a gente pode fazer o uso de uma integral. Então, basicamente, a gente calcularia a integral dessa forma de onda do inversor em um período de chaveamento e depois dividiria pelo período de chaveamento. Mais fácil do que fazer o cálculo da tensão média pela integral é simplesmente olhar as áreas. Né? Então, nós temos essas áreas. Essa área vai entrar na conta como positiva e essas 2 áreas vão entrar como negativas. Qual que seria o valor, né, dessas áreas? Né? Basicamente, o valor dessas áreas seria ΔTA vezes VD sobre 2, seria esse primeiro termo. Tá? Esse parênteses aqui está no lugar errado, né? Na verdade estaria aqui. Menos o VD sobre 2, né? Menos VD sobre 2, vezes o restante. Se aqui vale ΔTA, que é o tempo que a gente aplica tensão positiva, o restante seria período menos ΔTA, que é o que está aqui. Portanto, a gente chega nessa expressão. O valor médio de VAO em um período de comutação, ele é nada mais ou nada menos que 1 sobre o período, VD sobre 2, vezes essa conta que depende do período de comutação e do ΔTA. Vamos fazer alguns testes de verificação para ver o que acontece aqui. Se o ΔTA for igual a 0, se a gente jogar ΔTA igual a 0, esse período aqui é só período, tá, pessoal? Peço desculpa.
Se esse período cancela com esse, porque o ΔTA é igual a zero, nós ficaríamos com VAO igual a menos VD sobre 2. Isso faz sentido? Faz, porque se o ΔTA ele for igual a zero, significa que vou ficar o tempo todo na tensão negativa. Por outro lado, né, se o ΔTA for igual a período sobre 2, se eu substituir aqui, vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque a área positiva vai ficar igual à área negativa, então a tensão média daria zero. E se o ΔTA for igual ao período de comutação, nós teríamos aqui uma simplificação, né? Aqui ficaria 2 períodos de comutação menos período de comutação vai cortar com esse, o 2 vai cortar com 2, vai ficar só um VD sobre 2. Consequentemente, a gente vai ter uma tensão positiva. O que a gente está notando? Se a gente brincar com o ΔTA, de 0 até o período de comutação, nós podemos variar a tensão de menos VD sobre 2 até VD sobre 2, o valor médio. Então isso, pessoal, é uma nova variável, né, um outro grau de liberdade que a gente está inserindo. Se a gente controlar a largura do pulso ali que a gente está aplicando, ali no inversor, na média, eu consigo sintetizar uma tensão maior ou menor, ou até uma tensão nula, com o meu inversor. Então, qual que é a informação importante que a gente tem que guardar no nosso coração aqui? A gente, na média, se a gente fazer essa estratégia, né, de ter esse pulso, a gente consegue sintetizar qualquer tensão entre menos VD sobre 2 e mais VD sobre 2, na média. Na prática, a gente aplica um tempo menos VD sobre 2, um tempo mais VD sobre 2, mas na média de um período de computação, é como se a gente tivesse aplicado uma tensão intermediária. Para compreender isso melhor, vamos compreender aqui o conceito de valor médio instantâneo, tá? Qual que é a ideia? Suponha que a gente tem uma dada tensão que a gente quer sintetizar com o nosso inversor. Tá? Geralmente, né, os controles, né, e a implementação do modulador, né, nos moduladores modernos, ela é feita de forma digital. Tá? Então a gente amostra, né, a gente vai ter amostras dessa referência disponíveis. Né? Na verdade, né, nós teremos esses valores, a gente vai usar estes valores, né, para cada período, né, que a gente está executando o nosso modulador. Então nós vamos ter, né, as amostras, que é exatamente qual a tensão que eu quero sintetizar na saída. Ok? Agora, como é que a gente faz, né? Eu gostaria, né, o nosso objetivo aqui, né, é fazer com que essa tensão que eu quero sintetizar, né, ela seja exatamente igual ao valor médio da tensão VAO. Então, como que a gente faz isso? Se a gente relembrar da expressão, o valor, né, de tensão que a gente vai ter na saída do inversor médio, instantâneo, ele vai ser dado por aquela expressão que a gente acabou de deduzir, sendo que aqui é tal, né? Portanto, para cada valor de tensão de referência, a gente consegue calcular um valor de ΔTA. Olha que legal. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que na hora que a minha tensão de referência ela for menor, eu aplico um ΔTA aqui menor, ou seja, eu fico aplicando mais VD sobre 2 por menos tempo. À medida que a minha referência aumenta, o valor de ΔTA aumenta. Tá? Mas essa mudança só acontece de forma regular. Tá? Isso aqui é a modulação ou PWM regular que a gente fala. Né? A gente tem uma amostragem regular. Então, a partir desse ponto, eu vou mudar a minha referência. Agora ela passa a ser esse número, né? Ao invés de ser esse, vamos supor que aqui era 1 volt, aqui passa a ser 2 volts. E agora, a partir desse ponto, eu vou calcular o meu ΔTA de forma que eu atenda a essa condição. Então, eu calculei meu ΔTA, ele aumentou, por exemplo, sei lá, 50%, e aí a gente aumenta esse ΔTA aqui no pulso aplicado. Então, à medida que eu quero aplicar uma tensão maior, eu aumento a largura do pulso. E na média de um período de comutação, se eu calcular o valor médio dessa forma de onda, dá exatamente aquele comportamento ali que a gente estava vendo ali em cima. Ela vai aumentando igual aqui está aumentando. Isso é o que a gente denomina modulação PWM. Se eu abrir a largura do pulso, eu sintetizo mais tensão. Se eu fechar a largura do pulso,
eu sintetizo menos tensão, ou uma tensão mais negativa, vamos dizer assim. Então, essa basicamente é o princípio, né? A gente utiliza a tensão de referência que a gente quer sintetizar, a gente calcula de alguma forma o ΔTA e, baseando-se nesse ΔTA, a gente consegue calcular o tempo que o pulso vai jogar VD sobre 2 na saída. E isso consegue sintetizar a tensão que a gente quer. Bem, no final do dia, né, a gente faz isso para as 3 fases. Então, isso é feito para o VAN, para o VBN e para o VCN. E isso permite, né, que a gente tenha o controle da tensão na saída do inversor. Tá. Como que isso funciona no plano de tensões, pessoal? Bem, suponha que eu quero o meu vetor, né, desejado seja esse. Como que a gente faz para poder sintetizar ele? A gente poderia fazer uma primeira abordagem, que seria utilizar o vetor V1 e o vetor V2. Já que o inversor não sabe fazer mais nada, o que a gente faz é aplica um tempo V1, aplica um tempo V2, e aí na média nós vamos ter um vetor sendo sintetizado. Tá? Qual que é o problema de fazer isso? Tá? Quando a gente utiliza o V2 por um tempo e o V1 por um tempo, e a soma desses 2 tempos é igual ao período de comutação, a gente vai acabar sintetizando apenas vetores que tocam nesse ponto. Ponto esse que seria o lugar geométrico, né, do V asterisco. Na verdade, né, isso aqui sai de um teorema lá da álgebra linear, né? Como eu falei, se a gente vai para o plano de tensões, a gente pode usar tudo que a gente sabe de geometria. Quando você tem 2 vetores, tá? E você fala, um terceiro vetor, ele é uma constante vezes o primeiro, mais uma constante vezes o segundo, e a soma das duas dá 1, você tem uma combinação linear interna legítima dos 2 vetores. E o lugar geométrico dessa soma sempre vai estar numa linha que liga os 2 vetores. Então, isso é um teorema de álgebra linear. A gente poderia até fazer uso da álgebra linear para poder provar isso, mas não vem ao caso. Então, se a gente aplica só um tempo V1 e aplica só um tempo V2, não resolve o nosso problema. Então, o que a gente pode fazer, né, para poder reduzir a amplitude, né? Ou seja, conseguir sintetizar vetores que estão aqui dentro? Por exemplo, o V asterisco. Para tal, a gente faz uso dos vetores nulos. Então, eu aplico por um tempo V1, aplico por um tempo V2, e por um tempo eu aplico ou V0 ou V7. E aí, na média, nós vamos conseguir sintetizar esse vetor de tensão. Então, olha que legal. Nós vamos ter o tempo que eu vou aplicar o vetor 1, o tempo que eu vou aplicar o vetor 2, e vou ter um tempo que eu aplico o vetor 0 ou o vetor 7. E se eu somar as 3 coisas, nós teremos o período de comutação. Então, é assim que o inversor consegue sintetizar tensões diferentes, e é assim que a gente consegue controlar a tensão de saída. A gente aplica o vetor V1, aplica o V2, aplica o V0 ou o V7 e assim sucessivamente. E aí pode vir uma pergunta interessante aqui, que é o seguinte: qual que é o limite ou qual que é a máxima tensão que eu consigo sintetizar com o inversor desse jeito? Ou seja, qual que é o máximo valor do V asterisco que ele consegue atingir partindo dessa relação? Bem, a máxima tensão que a gente vai conseguir fazer é quando a gente tiver aquela combinação linear interna legítima, que é quando a gente tem as retas que ligam a ponta dos 2 vetores. Nesse caso, a gente vai ter a máxima tensão sintetizada pelos 2, né? E ainda assim a soma dos tempos é igual ao período de comutação. Tá? Ok, só que aí a gente tem um problema, tá? Como que a gente calcula então essa tensão, né? Bem, a gente pode usar geometria, tá? Para tal, a gente primeiro precisa perceber que isso aqui vai ser um hexágono regular, e que isso aqui vai ser um triângulo equilátero. Tá? Isso acontece porque esse ângulo aqui vale 60 graus e a amplitude desse vetor é igual à amplitude desse vetor, que vale 2/3 de VD. Perfeito. Então, se eu der um zoom nessa região aqui, né, nesse triângulo, agora, nós teríamos este desenho. Isso aqui é um círculo que ligaria os 2 vetores, tá? Né? E isso aqui seria a máxima
tensão que a gente conseguiria sintetizar, que estaria dentro, né, da nossa combinação linear interna legítima. Ok, se aqui vale 2/3 de VD, 2/3 de VD, aqui vale 2/3 de VD, e aqui vale 60 graus, tá? Aqui vale 30, aqui vale 30, e aqui vale 90 graus. Então, a gente pode usar uma trigonometria de triângulo retângulo para calcular essa altura e achar o maior valor que esse V asterisco, né, pode assumir. Na verdade, né, o maior valor que esse V asterisco pode assumir, né, ele é limitado por aqui, não aqui. Né? Na verdade, ele vai ficar limitado por uma circunferência que é inscrita no hexágono. Né? Olha que legal. Muito bem, se a gente usar a geometria, nós vamos chegar que a máxima tensão que esse inversor consegue sintetizar dessa forma é VD dividido por raiz de 3. Olha que interessante. Então, nós teremos essa máxima tensão que pode ser sintetizada. Ela é menor do que o 2 sobre π, né? VD, que a gente tinha deduzido anteriormente do modo six step, mas a gente vai ver que o inversor operando desse jeito não gera harmônico de baixa frequência. Então é muito mais fácil de filtrar. Tá? Ok. Agora nós temos um dilema interessante que eu vou desenvolver aqui com vocês. Se a gente lembrar daquela relação anterior, a gente vai ter que ΔTA é período sobre 2, VAN dividido por VD sobre 2 mais 1. A gente pegar aquela relação lá atrás da modulação PWM, né? Que a gente entendeu ela pelas formas de onda no tempo. Se a gente colocar que o ΔTA, né, se a gente lembrar daquela conta, né, o inversor faz isso, né? Se a gente lembrar daquela conta que o ΔTA, né, e aqui é o período de comutação, a gente vai entender que o ΔTA tem que ser menor do que o período de comutação, ou igual. Então, se o ΔTA ele atingir o período de comutação, a gente vai ter a maior tensão de saída do inversor. Se você jogar isso aqui dentro, você vai concluir que a maior tensão que você consegue ter é VD sobre 2. Só que aqui tem um dilema. Se vocês olharem as contas que a gente desenvolveu anteriormente, não tem nenhum erro de conta. Tá? Se você olhar a máxima tensão sintetizada por aqui, essa equação que eu acabei de mostrar, vai dar VD sobre 2. E se a gente fazer a conta pelo plano de tensões, vai dar VD sobre raiz de 3. Por que a gente está obtendo dois resultados diferentes? Bem, a gente está obtendo dois resultados diferentes porque tem alguma consideração que está sendo feita em algum desses dois desenhos que está levando a gente a um resultado diferente. Sugiro que vocês parem o vídeo agora e tentem refletir, voltar nos slides e tentar identificar qual que é essa suposição. Bem, espero que vocês tenham refletido, ok? Beleza. Só antes de mostrar essa questão do dilema, deixar vocês um pouquinho mais curiosos, vamos só discutir o aproveitamento do barramento CC. Se a gente operar em onda quadrada, nós vamos conseguir tirar 63% da tensão na saída do inversor. Esse é o máximo aproveitamento que a gente consegue ter, é na operação six step. Se a gente utilizar o método vetorial que a gente acabou de fazer, nós vamos ter que a máxima tensão que a gente consegue é 0,577. Tá? Mas se a gente usar aquela conta baseada no ΔTA que eu fiz com vocês, depois a gente vai ver que isso vai convergir para um PWM senoidal, a gente vai chegar em metade do barramento. Então daqui para cá, pessoal, a gente está perdendo 15% de tensão. Tá? E é interessante entender por que a gente está perdendo esses 15%. Tá? Então, uma variável que às vezes aparece nos inversores aí, que é o índice de modulação, tá? Muitas vezes ele é definido como a razão dessa tensão VAN1 gerada pela sua técnica de modulação, dividido pelo six step, que é o máximo alcançável. Tá? Ok. A grande questão é, de onde vem a diferença? Bem, quando a gente desenvolveu esse dilema aqui, né, e a gente mostrou o valor médio instantâneo da nossa forma de onda, a gente tem que lembrar que essa forma de onda aqui, ela é o VAO. Ela não é o VAN.
né? Quando a gente fez lá a suposição, eu coloquei claramente, né, que o VAN ele tem que ser igual ao VAO médio. Tá? Mas quando a gente calcula esse tempo, na verdade, a gente não deve usar o VAN. A gente deve usar o VAO. Tá? Porque o VAO é a forma de onda que a gente está vendo aqui. O VAN, se a gente lembrar, ele tem uma forma de onda diferente. Ele depende da tensão de sequência zero. Então, a limitação, pessoal, ela nasce daí. Porque, intrinsecamente, a gente estava assumindo que a tensão de sequência zero, na média, ela era nula. Então, se a gente não coloca nenhuma diferença de potencial ali, média, entre o ponto N e o ponto O, se a gente não força isso, ou seja, aquela diferença de potencial ali na média é zero, a gente vai ficar limitado. Agora, se a gente não coloca restrição na sequência zero, se vocês lembrarem, quando eu fiz o método vetorial, a gente fez o método vetorial em cima do VAN já. Então, em momento nenhum, eu coloquei nenhuma restrição no VNO. Nenhuma restrição na tensão de sequência zero. E por esse motivo dá essa diferença. Tá? E mais do que isso, se eu assumir que isso aqui ó, é zero, isso está me custando caro. Isso está me custando 15% de tensão de saída. Tá? Então, isso é um entendimento, pessoal, muito interessante. E isso ficou mais de 10 anos como um mistério. Tá? Essa discussão que eu estou mostrando aqui para vocês, né? De entender por que, uma forma, né, que a gente vai ver que é o PWM senoidal, ele tem um aproveitamento menor do que quando você vai para o PWM vetorial. E o segredo está na tensão de sequência zero. Tá? Então, qual que é a conclusão? O VAO ele está limitado à tensão de barramento CC do inversor. O mesmo não acontece para o VAN, porque tem a tensão de sequência zero. Quando a gente fala que VAN é igual a VAO, né, médio lá, né, o que a gente está falando é que o VNO é igual a zero. E aí a gente chega numa equação mais restritiva, que limita a tensão de saída do inversor. 15% de perda, pessoal. Na abordagem vetorial, a gente já olha para o VAN de cara, então não tem restrição. E aí agora pode surgir uma dúvida. Qual que é o valor do VNO que eu tenho que jogar nessa conta aqui? Ou seja, isso aqui não é VAN mais, teria que ser VAO. Que na verdade depende do VAN, né? E do VAO. VNO. A questão é, qual é o valor do VNO que permite atingir o mesmo limite? Isso aí, pessoal, ficou tempo, tá? Um mistério. Bem, só para vocês terem uma noção, esse aqui é o artigo original que propõe a modulação vetorial. Tá? Então, ele é um artigo de 1988, é a referência original. Tá? O que é legal dessa técnica? Né? Ele faz essa teoria de dividir em fasores espaciais, calcula os tempos, né, que ele vai aplicar a cada um dos vetores. Ele tem que saber em qual setor ele está, porque a gente sempre usa os vetores adjacentes. Então, se o fasor espacial está aqui dentro, a gente usa esse cara e esse. Se o fasor espacial está aqui dentro, a gente usa o vetor 2 e 3 e assim por diante. E aí, o que esse cara fez? Né? Ele fez a conta também de qual é a tensão VAO, que corresponde a isso aqui. Então, ele fez a conta daqui para cá. Né? E ele chegou nessa forma de onda. O que eu chamo a atenção de vocês? Né? A tensão VAO, ela tem uma amplitude menor do que a tensão VAN. Aqui é a tensão de linha, tá? Seria o VAB. E por que isso acontece? Porque tem alguns harmônicos aqui que estão sendo inseridos. Você nota que essa forma de onda aqui, ó, ela tem harmônicos nela, né? Ela não é uma referência perfeitamente senoidal. Tá? Então, se a gente pegar a nossa referência de tensão senoidal, VAN, que a gente quer lá, e a gente considerar a existência de uma tensão de sequência zero específica, a gente vai ter um VAO que vai dar a mesma performance do que se a gente calculasse os fasores espaciais. Mas quando que isso foi feito?
Uma das referências que discute isso é exatamente esse artigo, que já é de 99. Tá? Então, o que esse artigo aqui propõe? Tá? Esse artigo propõe, né, que todos os PWMs eles podem ser implementados com a existência de uma referência e uma comparação com uma triangular. A diferença de um PWM senoidal para os outros PWMs que sintetizam mais tensão, por exemplo, vetorial, é que a gente vai inserir uma tensão de sequência zero. Na verdade, né, se a gente pegar essa forma de onda aqui atrás, né, que eu mostrei para vocês, e tirar a fundamental dela, ou seja, tirar o VAN dela, a gente vai ver essa forma de onda aqui, ó, que parece, a priori, uma onda triangular de terceiro harmônico. Isso aqui seria o equivalente de comparação seno-triângulo de um PWM vetorial. Tá? Seria uma implementação diferente. Tá? A gente também poderia ter outras técnicas. Por exemplo, se a gente injetar terceiro harmônico, a gente vai perceber que a gente também consegue estender o modulador, a região linear. Então, a gente está inserindo uma sequência zero, né? A gente está inserindo uma tensão VNO no nosso inversor. Olha que legal. Já a modulação PWM senoidal, ela não considera isso aqui é igual a zero. Se a gente força isso aqui igual a zero, a gente vai sofrer do ponto de vista que o limite de tensão vai ficar limitado em VD por 2. Então, a gente não vai atingir, né, aquele máximo do hexágono, né? Na verdade, a gente fica numa circunferência lá dentro, que limita o nosso inversor. E como que a gente calcula a tal da sequência zero, pessoal? O cálculo dessa sequência zero para o PWM vetorial, isso é uma conta bem complicada de ser feita, tá? Então, eu já vou apresentar o resultado final para vocês. Basicamente, a sequência zero, que dá a mesma performance do PWM vetorial, é você pegar o mínimo das 3 senoides em módulo, tá? E a forma de onda que tiver a menor amplitude, ela é a sequência zero. Então, você multiplica pelo sinal dessa senoide. Então, por exemplo, nesse trecho aqui, inicial, essa é a fase com a menor magnitude. Então, essa é a sequência zero. Nesse intervalo, essa é a fase com a menor magnitude. Depois aqui a gente tem a fase com a menor magnitude. Tá? Então, o que é legal vocês perceberem aqui? Na verdade, a sequência zero do PWM vetorial, ela não é uma onda triangular. Tá? São trechos de senoide, olha que legal. São trechos de senoide que geram esta sequência zero. Tá? Então, se a gente utilizar essa estratégia para calcular a sequência zero e realizar esta implementação que está aí no slide, você vai conseguir ter o mesmo desempenho do que se você calculasse os vetores espaciais um a um aqui e fizesse a conta dos tempos. Tá? Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.